Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos iniciar aqui mais uma aula, né? E hoje a gente vai falar sobre a vitória, a nossa vitória sobre o pecado, né? A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Oi, Pedro, paz do Senhor. Rosemary, paz do Senhor. Que Deus abençoe o dia de vocês. Vamos iniciar orando ao Senhor, né? Pedindo a Ele graça e misericórdia, pedindo para que Ele venha abençoar essa nossa aula de hoje, amém? Hoje é um dia diferente, domingo de Páscoa, um dia especial. Então, nós vamos iniciar aí a nossa live. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus amado, Deus de poder e de glória, Pai. Aqui na tua presença, Deus, quero me colocar, Deus. Ó Pai querido, eu quero que o Senhor, Pai, estenda tuas mãos santas sobre nossa vida. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus digno, o Senhor é um Deus excelso. O Senhor é um Deus grandioso, Pai. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos, Deus, por cada momento vivido, por cada dia, Pai, por mais um dia de vida, Deus, tu és um Deus maravilhoso, Pai. E que esse domingo seja um domingo abençoado, que esse estudo seja um estudo abençoado, que possamos aprender, Deus, cada vez mais da tua palavra, Deus. Nos use, Pai querido, Deus amado, neste domingo, para falar do teu amor, para falar de coisas boas, Deus, para lembrarmos cada vez mais de ti. Derrame sobre nossas vidas a tua graça, a tua misericórdia, o teu conhecimento, Senhor, a tua sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, Deus Santo, eu já te louvo e eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, mais um dia aqui na presença do Senhor, né? A Silvia, a Helena também está nos assistindo. Seja bem-vinda em nome de Jesus. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí, continuando o nosso estudo, né? Que a gente não pode parar, tá? A gente não para. O reino de Deus está sempre em movimento. Nós estamos sempre aí com as nossas aulas todos os domingos, né? Logo depois da EBD. A EBD já está acontecendo ainda, né? Hoje é domingo de Páscoa, então é um tema mais gostoso, a gente vai falar de Jesus. E hoje aqui na nossa aula nós vamos falar sobre a vitória sobre o pecado está garantida. Será que isso te anima? Né? A gente vai falar sobre pecado hoje. É uma mensagem de ânimo, uma mensagem de paz, uma mensagem de tranquilidade, uma mensagem de conhecimento, né? Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo, um estudo maravilhoso que a gente preparou para vocês, né? E eu vou aqui diminuir só um pouquinho o nosso som, esse som maravilhoso também que eu amo, e a gente vai deixar um sonzinho de fundo aqui. Então, primeiro eu queria agradecer a todos que estão presentes aí. Daqui a pouquinho a galera tá chegando, né? E hoje a gente vai falar de Deus, né, gente? Essa live aqui é para falar nada menos, nada mais do que do Senhor, falar do que Ele tem feito, dos feitos dele em nossas vidas, falar de coisas boas, trazer para você uma mensagem de paz e continuar o nosso estudo, né? Galerinha aí do Novo Nascimento, galerinha que tá fazendo esse estudo com a gente, não faltem, tá? Não percam. Às vezes a pessoa fala, ah, é live, eu assisto depois. Não, participa aqui com a gente agora, porque é aqui que a gente vai interagir, é aqui que a gente vai estar conversando, é aqui que a gente vai estar debatendo e colocando nossas ideias, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar com uma pequena introdução que fala assim, ó, a pessoa que se entrega a Deus não deixa de viver rodeado por uma sociedade que mantém valores contrários ao Senhor, ou seja, não é porque você conhece a Deus que você não vai conversar com as pessoas, tá? Que você não vai estar no meio da tua família, muitas vezes a tua família não conhece o Senhor ainda da maneira como você conhece, né? Muitas vezes a tua família são pessoas que ainda não tiveram esse contato, né, maravilhoso que você teve com o Senhor. E, assim, e a pergunta é: será que é possível desenvolvermos uma vida sem erros contra Deus em meio a este ambiente que vivemos? Nesse estudo, nós vamos descobrir como enfrentar o pecado, tal como Jesus enfrentou, e usar a arma que ele usou na certeza de que a vitória é garantida. Só existe uma arma, né? Já iniciando a nossa aula aqui,
Só existe uma arma que você pode usar contra o pecado, né? Contra as coisas ruins, contra aquilo que desagrada o coração de Deus, que é a palavra de Deus, gente, é o evangelho, né? Evangelho, todos já sabem, eu acredito, né? A palavra evangelho significa o quê? Boas obras, tá? Então, a palavra de Deus significa boas obras. Vamos abrir lá em 1 Pedro? 1 Pedro 5:8. Vamos iniciar nosso estudo já sabendo assim, ó. Quem é o inimigo do cristão? É o teu amigo que está do lado? É a pessoa que estuda com você? É o teu parente? É lá os seus colegas de trabalho? Não, meu querido. Não, tá? Então, vamos abrir lá em 1 Pedro. 1 Pedro 5:8. Estou abrindo aqui a minha Bíblia. Você abra comigo, não tem coisa mais gratificante do que ler a palavra de Deus, gente. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Né? Ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do quê? Do nosso coração. Né? Então, essa palavra, ela, quando entra dentro de nossas vidas, quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, começa a saber quem é Jesus, a gente não quer parar de falar, né? Então, vamos lá? Fala assim, ó, lá em 1 Pedro, acho que eu abri errado aqui, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Tenha bom senso, estejam atentos. O diabo, vosso adversário, anda de redor rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. Tá? Então a gente tem um inimigo, gente. Esse inimigo é desde da criação do mundo, né? Desde lá de Adão e Eva. Tá? Então, aqui está dizendo, tenha bom senso, estejam atentos. Nós precisamos estar atentos a tudo que acontece ao nosso redor. Muitas vezes, quantas coisas no seu dia, né? Oi, Gina! Gina, seja bem-vinda, viu? A Gina está nos assistindo aqui, Ana Flávia Muniz também, Maria Núbia, seja bem-vinda em nome de Jesus, tá? Gente, vamos interagir nessa live, tá? Então, se vocês quiserem digitar, escrever, colocarem suas opiniões, fiquem à vontade. Quiserem acenar, dá um aceno aí, fala, eu tô aqui, tá? Então, esse primeiro versículo fala assim, tenha bom senso, esteja atento, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão que procura quem possa devorar. Gente, quem está, né, ao nosso derredor, não é redor, ok? Não é redor, é derredor. Então vamos lá, vamos entender isso. Redor, a palavra de Deus diz que os anjos estão ao nosso redor. Olha que coisa linda, maravilhosa, né? Os anjos estão ao nosso redor. Mas ao derredor, quem é que está? O diabo, né? O mal, né? Ele está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Então, ele está procurando uma brechinha na sua vida. Muitas vezes ele vai agir de várias formas. Um exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Ele pode agir no teu temperamento, né? Você que é uma pessoa explosiva, você que é uma pessoa que precisa se conter, muitas vezes o inimigo ele pode estar agindo aí, tá? O diabo ele pode estar agindo aí, ele pode te dar aqueles cutucões durante o dia para você ficar uma pessoa bem irritada. Então, ele vai buscar, gente, resumindo em poucas palavras, ele vai buscar o seu ponto fraco, né? Eu pergunto para você aqui nessa manhã, qual é o seu ponto fraco? Né? Se você quiser digitar aí, tá? Fica à vontade. Mas qual é o seu ponto fraco? Né? Onde será que ele pode te cutucar, que vai te deixar super irritado, que vai estragar o seu dia? Tá? Mas aqui fala assim, quem é o inimigo do cristão? É o diabo, gente. O mal é o nosso inimigo, tá? Não é a pessoa que está do seu lado, entenda isso. Muitas vezes a gente, né, quer transferir isso às pessoas, quer transferir isso ao nosso colega de trabalho, quer transferir, porque fulano não concordou com a minha opinião, ele não é o seu inimigo, não é o seu inimigo. O grande inimigo é o mal, gente, o mal. E quem é o mal? A gente já conhece, tá aqui, né? 1 Pedro 5:8. Então, essa é a pergunta número 1 aí, tá? Essa é a nossa perguntinha número 1. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho, que eu tô vendo aqui. Eu tô vendo quem tá digitando, quem tá escrevendo. E quem entrou também, tá? Então, é importante a gente entender essa palavra. Por que que eu preciso entender essa palavra? Porque essa palavra que eu vou usar,
tá? No momento mais propício da minha vida. Pergunta número 2. Quais os principais elementos pelos quais eu sou tentado? Vamos abrir comigo lá em Gálatas, deixa eu digitar aqui, Gálatas 5, 16, 17. Gálatas 5. Vamos abrir comigo lá em Gálatas 5? Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Fala assim, ó. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Vamos ler mais uma vez? Mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Gente, andar em Espírito é alimentar o Espírito. É não alimentar o quê? Os desejos da nossa carne, né? Muitas vezes, a gente tem que pensar assim, nós, como cristãos, como conhecedores da palavra, ou até quem não conhece, tá, gente? Quem está começando a conhecer agora a palavra de Deus, nós temos que pensar da seguinte forma: em determinada situação, como agiria Jesus? Vamos pensar na história de Cristo? Hoje é domingo de Páscoa. Se a gente for pensar na história de Jesus, né? Tudo o que aconteceu com ele, todo o propósito que ele teve, né? Primeiro ele foi batizado, depois ele foi tentado, depois ele foi exercer o ministério dele, o chamado, para aquilo que ele foi chamado. Para quê? Pregar o evangelho, levar as boas novas, trazer as boas novas ao povo, né? E ele começou a falar do amor de Deus, começou a falar da palavra de Deus, certo? E depois ele começou a sofrer, né? Depois veio a parte do sofrimento, veio a perseguição, vieram os açoites e toda a história que nós já conhecemos até a crucificação dele, tá? Então, os principais elementos pelos quais eu sou tentado é porque eu estou alimentando a minha carne. Então, pense como Jesus agiu em várias situações. Ah, mas eu não sou Deus, Fabiana. Ok, nós somos pecadores, nós somos falhos, né? Mas nós estamos galgando conhecer mais ao Senhor. E cada vez que eu conheço mais a Deus, o que acontece comigo? Eu vou me moldando, né? Ah, Fabiana, mas eu não vou mudando? Não, eu vou me moldando. O teu temperamento é algo que você nasceu com ele. Você nasceu com o teu temperamento. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele vai transformando você sempre numa melhor pessoa. Você nunca vai ser pior, né? Pensa assim, hoje eu sou melhor que ontem. Sempre. Como pessoa, como amiga, né? Como pessoa no geral, mas eu posso falar assim, como amiga, como esposa, como até um funcionário de uma empresa, como uma pessoa que gosta de compartilhar de Deus, como uma pessoa que antes tinha pensamentos ruins, hoje já não tem mais, ou diminuiu. Deus vai te moldando. Bom dia, Tan, a paz. Paz de Deus, seja bem-vinda. Deus, ele vai nos moldando, ok? Depois a gente vai ler um pouquinho aqui sobre frutos do Espírito de novo, tá? E só recapitulando aqui, Gálatas 5, 16, 17, mas eu afirmando pelo Espírito, nunca satisfareis os desejos da carne. Não satisfaça os desejos da carne, né? Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne. Pensa que dentro de você tem dois leões. Um é a carne e o outro é o Espírito, tá? Quem que você está alimentando? Está alimentando mais a carne? Está alimentando mais o Espírito? Né? Como que eu alimento o meu Espírito, Fabiana? Mas que negócio é esse de alimentar espírito? Como? Gente, a palavra de Deus, né? Eu falei aqui no início da nossa aula um versículo maravilhoso, né? Que é sobre a palavra do Senhor, que fala que ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, certo? Então, só existe uma forma de você alimentar o seu espírito: se alimentando de Deus, se alimentando do evangelho, se alimentando da palavra,
né? Vamos pensar em mais um versículo aqui, né? Voltando lá à nossa pergunta. Quais são os principais elementos pelos quais eu sou tentado? Por que, Fabiana, que vem a tentação sobre a minha vida? Vamos abrir lá em 1 João 2. 1 João. Você que está com a sua Bíblia, galerinha aí do estudo do Novo Nascimento. 1 João 2, 15 e 16. Vamos lá? 1 João 2, 15 e 16. Você quer ter uma vida mais tranquila? Você quer ser mais feliz? Você quer ser uma pessoa que vai acordar todos os dias e ser grato? Então, presta atenção nesse versículo aqui que nós vamos ler agora. 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Gente, não amar o mundo é você ser uma pessoa dependente do Senhor. Isso não quer dizer que você não vai viver no mundo. Todos nós vivemos aqui, neste mundo, nesta terra. E nós estamos aqui para quê? Para fazer a diferença. Nós estamos aqui para ser o quê? Propagadores do quê? Do Evangelho, das boas novas, falar de Deus, né? Deixar Deus ser espalhado. Deus e o amor dele, falar do amor dele para as pessoas. E aqui está dizendo que eu não preciso amar o mundo e nem o que nele há, não preciso me apegar. Eu vou dar um exemplo. Pense numa pessoa que comprou um carro do ano, aquele carro maravilhoso, sonho de carro, né? E aí aquela pessoa vai todos os dias lavar aquele carro, encerar aquele carro, limpar aquele carro, e muitas vezes é o maridão, né? E a esposa fala, poxa, ô marido, você comprou esse carro aí, cara, você não para de alisar esse carro. Você tá amando mais esse carro do que eu? E Deus, ele pergunta para nós nessa manhã, né, gente? Oi, Aurilene, paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda, viu? Deus pergunta para nós nessa manhã: você está amando o quê? Mais do que eu. Né? Salmo 37,5 fala que nós devemos buscar o reino de Deus, né? E a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sempre buscar primeiramente a quem? Buscar primeiramente o Senhor, né? Quem nós devemos amar mais? A Deus. Então, Deus, ele precisa estar em primeiro lugar na minha vida, tá? Porque as outras coisas vão ser acrescentadas, tá bom? Então, não ameis o mundo nem o que nele há. Eu dei o exemplo aqui do carro, gente, porque muitas vezes a gente fala assim, ó, fulano de tal comprou o carro, não sai mais de casa. Agora todo dia lavando, limpando, encerando e não empresta para ninguém, não deixa ninguém tocar naquele carro e não quer saber de conversar com a esposa e é aquele amor assim que prejudica muitas vezes, né? Aquele apego. Não digo amor, eu digo apego. A palavra certa é apego. Então, nós não precisamos nos apegar a certas coisas. Vou dar um outro exemplo triste que sempre acontece, né? Sempre a gente vê acontecendo. Vem a chuva, né? Vem a enxurrada, entram nas casas e a gente vê pessoas perdendo suas coisas, perdendo seus móveis, perdendo muitas vezes suas casas. E o que essas pessoas pensam? Meu, eu tô com saúde, eu vou começar de novo, eu vou conseguir, Deus vai me abençoar. Então Deus, ele nos abençoa, tá bom? Deus está sempre com você, Deus está comigo, Deus está conosco. Então a gente não precisa se apegar a certas coisas. Nós estamos aqui para viver, para usar as coisas, mas nós não precisamos amar ao mundo, tá? Nós precisamos amar primeiramente a quem? A Deus. Então vamos deixar Deus preencher esse espaço no nosso coração primeiramente, tá? E aí no 16 fala, porque tudo que nele há, por tudo o que há no mundo, desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ah, eu sou rico, nossa, a melhor coisa do mundo, né, e tal. E aí, de repente, vem uma doença, e aí precisa de uma cama de hospital. E aí, quando precisa da cama de hospital, ela tá lá no hospital, naquela cama, e tem alguém que é do lado que também não é tão rico, está na mesma cama, né? Claro, na cama do lado, mas está vivendo a mesma situação. Pense que Deus ele entra nessas situações também, tá? Então, apego, gente, apego. Nós não precisamos ter, ok? Não tem apego.
Uma outra coisa importante, se você tem aquele sapato maravilhoso que você não usa há anos, doe seu sapato. Se você tem aquela roupa que está mofando no teu guarda-roupa, doe essa roupa. Faça algo, desapega. Né? A palavra de hoje é desapegue, tá? Desapegue. Nós não precisamos ter apego a este mundo, mas vamos ter apego a quem? Nós vamos amar a quem? Vamos amar primeiro a Deus, tá bom? Pergunta número 3. Qual o benefício que eu recebo através das provações? Gente, provação a gente vai passar? Vai. Todo mundo vai passar por provação, tá bom? Todo mundo vai passar por um momento difícil. Ninguém aqui vai viver um mar de rosas, tá? Então, assim, vou passar momento difícil, vou passar aquele momento de provação, de tribulação, aquele momento em que eu preciso de Deus, que eu preciso pedir para Ele vir com a sua misericórdia sobre a minha vida. Vamos abrir lá em Tiago, desculpa, Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, do 2 ao 4. Vamos abrir lá em Tiago? Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Vamos abrir comigo lá. Tiago, capítulo 1. A gente vai passar tribulação? Vai. Vamos passar momentos difíceis? Vamos. Vai doer? Vai. Vamos sofrer? Vamos. Mas o que devemos pensar? Lá em Tiago, eu tô com 1 Tiago na cabeça que não existe, tá, gente? Tiago 1, 2 ao 4. Fala assim: Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Vamos ler novamente? Meus irmãos, considerais motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Perseverança. Então, eu estou passando um momento difícil na minha vida, saiba que aquilo vai te trazer o quê? Perseverança. Tá? Por que perseverança? Muitas vezes, quantas pessoas, né, passam por momentos difíceis em sua vida, em suas vidas, e essa pessoa sai dessa tribulação, mas ela sai mais forte. Parece que ela sai com vontade de vencer, com vontade de ir adiante, com vontade de viver. Então, considerem motivo de grande alegria o fato de você passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Então, gente, perseverança. Essa é a palavra de hoje. Você é uma pessoa perseverante? Galerinha que está me assistindo aí, vocês são perseverantes? Né? Todo mundo aqui persevera? Todo mundo aqui, quando chega o momento da tribulação, quando chega o momento difícil na sua vida, como que você age? Né? Qual a sua ação em cima desse problema que você tá vivendo? Compartilha aí com a gente. E o 4 fala: a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então, a perseverança, ela gera uma ação. Então, quando eu sou uma pessoa perseverante, o que eu faço? Uma palavrinha chamada ação. Uma forma de agir, Fabiana. Vou orar, por exemplo. É uma forma de agir, tá? Tô passando um momento difícil, né? A primeira coisa que as pessoas fazem é pensar em Deus, né? Fala aí, fala aí. Quando você está passando um momento difícil na sua vida, você pensa assim: poxa, tô passando um momento complicado, e agora? Ai, meu Deus! Né? Não vem aquela frase, ai meu Deus, e agora? Você está pensando em Deus. Então, uma das formas, tá, de você ter essa ação é orando, é falando com Deus. E o que é oração, gente? Que oração nada mais é do que você conversar com o Senhor. Você vai conversar com seu pai. Né? Não sei quantos aqui conversam com seus pais, ok? E aí, pai, beleza? Tudo bem? Não sei. Mas a oração é você conversar, tá bom? E um pai
quer muito que o seu filho converse com ele. Nossa, como um pai ama quando o filho vai conversar com ele, não é verdade? Então, aqui está falando que a perseverança ela deve ter uma ação perfeita. Para quê? Mas para que isso, Fabiana? Por que eu passo tribulação? E por que essa tribulação, através da minha fé, gera uma perseverança? E por que essa perseverança pode ser, por exemplo, uma oração? Eu perseverar em oração, por exemplo. Para quê? Está aqui no 4, gente. Para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. A palavra é ser aperfeiçoado por Deus. Tá? Ah, você é mudado, você vai ser aperfeiçoado pelo Senhor. Tá bom? Então sejamos aperfeiçoados pelo Senhor aí com a nossa perseverança que vem através do quê? Da nossa fé. Ok? A gente falou já sobre fé aqui em outras aulas e a fé é algo que você precisa alimentar, tá? Alimente a sua fé para que quando chegar a tribulação, para quando chegar um momento difícil, você saber que Deus está com você, você ter essa convicção. Tenha essa convicção de que Deus está com você em todos os momentos da sua vida. Tá? Então, na tribulação ele vai estar com você? Vai. Na alegria vai? Opa, melhorou. Na alegria vai estar também. Porque afinal de contas ele te proporcionou essa alegria, né? Tudo é dele, tudo é para ele, tudo vem dele, a glória é dele e a gente vive para ele. Tudo que a gente tem é dele, tá? Então é importante a gente entender. Vou repetir e vou colocar aqui no nosso grupo, tá? É Tiago 1, do 2 ao 4. Então, leia essa palavra, medite nessa palavra aí na sua casa. E a próxima pergunta fala assim, ó: quem é que nos dá força para enfrentarmos a tentação? Quem nos dá força? Quem? Vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 4. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Vou colocar aqui. Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo. Quem é que te ajuda a passar pela provação? Quem é que te ajuda a passar pela tentação? No 13 diz, vamos lá. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Né? Em quem você pode todas as coisas? Em Deus. Então, Deus, ele te fortalece a cada dia, ok? Então, quem te concede força para enfrentar a tentação? Deus. Deus, ele vai te dar força em tudo na tua vida. Tudo, 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 tudo. Tá bom? Próxima pergunta. Como explicar o fato de ser, às vezes, vencido pela tentação? Tá? Lembrando que o tema da nossa aula de hoje é: sua vitória sobre o pecado está garantida. Tá? Então, Deus venceu a morte, Deus morreu pelos nossos pecados. Hoje, domingo de Páscoa, a gente sabe tudo o que aconteceu quando ele foi crucificado, qual foi o motivo disso. Ele morreu por mim e por você, tá? E ele veio trazer para nossas vidas vida em abundância. Veio trazer vida, vida. E lá fala, em Tiago 1, 14 e 15, como eu explico o fato de, às vezes, eu ser vencido, né? Por esse meu ponto fraco, por essa tentação. Tiago 1, 14 e 15, vamos ler comigo. Tiago 1, Tiago 1, Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Fala assim: mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então, o desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Vamos ler de novo? Mas cada um é tentado
quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então, o desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Gente, nós somos tentados pelo desejo, né? E o desejo, como surge esse desejo? A começar pelos olhos. Dos olhos, ele vai para o pensamento. E o nosso pensamento, ele começa a se sentir atraído, né? A gente começa a se sentir atraído e seduzido por isso. E aí fala, então o desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. Tudo começa o quê? Na mente, tá? Entra, é de fora para dentro. Ela entra e aí começa a trabalhar na sua mente até que esse pecado, né, tenha dado a luz a ele, né? Tenha dado a luz ao pecado. E o pecado, após se consumar, gera morte. Então, tem muita gente que costuma, né? Muito cristão, inclusive, se acostuma muitas vezes com aquela vida de pecado, aquela vida que desagrada ao Senhor. Nós sabemos tudo o que desagrada a Deus. Nós temos aprendido do Senhor. Oi, Franklin, paz do Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Nós sabemos o que desagrada ao Senhor. Mas por que muitas vezes a gente é vencido por essa tentação, por esse pecado? Por culpa do nosso desejo, porque a gente dá espaço ao nosso desejo. Lembra o que a gente leu lá no início? Que o diabo ele está buscando quem possa tragar. O diabo ele está ao nosso derredor buscando quem possa tragar. A palavra do Senhor diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como eu vou resistir isso, Fabiana? Através da palavra. Se eu tiver contato com a palavra do Senhor, se eu tiver, sabe, sempre orando, sempre tendo aquela devocional com o Senhor, sempre em contato com o meu pai, conversando com o meu pai, porque o filho precisa conversar com o pai, tá? Isso é para os cristãos, gente. É para a gente que conhece a Deus, para a gente que já conhece a Cristo, que já conhece a palavra. Para quem não conhece, está chegando agora, está abrindo o seu coração, lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém, né? Já falei 1 bilhão de vezes esse versículo aqui, vou falar de novo. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Né? O Franklin está falando aqui, o diabo se alimenta do nosso pecado. Vamos deixar ele morrer de fome, vamos, gente. Vamos deixar o diabo morrer de fome. Vamos deixar esse inimigo morrer de fome. Vamos alimentar o nosso espírito. E como que eu alimento esse meu espírito, gente? Nós já falamos tantas vezes aqui, lendo a palavra do Senhor, tendo contato com essa palavra de Deus maravilhosa. Eu preciso conhecer a Deus. E como que eu conheço a Deus? A palavra de Deus me proporciona isso, conhecer a Deus. A palavra de Deus proporciona a minha fé, né? Que a minha fé aumente. E a minha fé aumentando, eu vou ter esse contato com o Senhor mais próximo. Eu vou poder chamá-lo de amigo. Eu vou poder chamá-lo de pai, tá? Eu vou ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E tendo esse relacionamento verdadeiro com o Senhor, obviamente que eu não estaria alimentando o quê? Os meus desejos. Eu vou estar alimentando o meu espírito, tá? Então, vamos alimentar o nosso espírito. Né? A gente acabou de ler aqui que, então, o desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Que morte é essa, Fabiana? Irmãos, vamos começar aí, se a gente for falar de cristão, vamos começar a falar de morte espiritual, tá? A morte espiritual é a pior coisa. Às vezes a gente está tão bem na igreja, a gente está tão feliz, tá tão contente fazendo a obra do Senhor, né? A gente está ali firme e forte, parece que de repente vem um tsunami na nossa vida e a gente começa a meio que cambalear um pouco, começa a esquecer um pouco, né? Mas quando é que eu fico assim, Fabiana? É justamente nessa fase que você não lê palavra, que você não ora, que você não busca o Senhor, que você não conversa com Ele. E isso, né, proporciona que você alimente a quem? Né? Ao espírito ou você alimente a carne? Então é nesse momento, nessa fase, que eu começo a alimentar a minha carne. E quanto mais eu alimento a minha carne, mais eu me distancio do Senhor. E quanto mais eu me distancio do Senhor, eu sei que eu vou começar a fazer coisas que vão desagradar o coração do Senhor. Tá?
Então, é muito importante a gente saber disso e a gente colocar isso aqui, ó. Deixa entrar essa palavra no teu coração nessa manhã, para que a gente não venha pecar. A palavra do Senhor diz assim: a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Então, eu não quero pecar contra Deus, eu não quero, sabe, desagradar o coração de Deus. Qual é o filho que quer desagradar ao pai? Aquele filho que valoriza seus pais, que está ali com eles o tempo inteiro, que ama seus pais. Quando decepciona seus pais, o que acontece? Esse filho fica totalmente para baixo, ele fica totalmente entristecido, né? O Franklin colocou aqui: precisamos ser radical contra o pecado para conseguirmos vencer. Sem santidade não veremos a Deus. Ah, Fabiana, como que eu alcanço a santidade? É dia após dia, tá? Não é automático, não é assim, ai, alcancei a santidade, tá tudo lindo e maravilhoso, ótimo, beleza, acabou. Vou colocar aqui, vou sentar no meu sofá e ficar assistindo TV. E ficar esperando Jesus voltar, porque eu tô salvo, tá ali, tudo lindo e maravilhoso, não preciso fazer nada. Irmãos, quando a gente compra um carro, se a gente não fizer manutenção nesse carro, o que acontece? Né? O que vai acontecer com esse carro? Vai enferrujar, as peças vão começar a se deteriorarem. Se eu não andar com esse carro, se eu não colocar esse carro em movimento, deixar parado numa garagem, o que vai acontecer com ele? Né? Não sou especialista em carro aqui, tá? Deixa isso para os homens. Mas eu estou dando um exemplo aqui de que nós precisamos de manutenção. A nossa vida espiritual precisa ser mantida. Existe uma manutenção. E que manutenção é essa, gente? É Bíblia. Né? Para a gente ir mais a fundo, é BJO, Bíblia, Jejum e Oração. É manutenção do cristão. Tá? Manutenção contra as ciladas do inimigo. Então, se eu estou firme, eu vou continuar firme para a honra e glória do Senhor. Se eu estou fraco, né? Se eu estou para baixo, se eu estou chegando lá a ficar totalmente desfalecido, sabe, aquela morte espiritual, não quero mais participar de nada, não quero mais ler Bíblia, não quero mais ir para o culto, não quero nem assistir mais a live. Se você está assim, né, o que você precisa fazer? O que vai trazer refrigério para a tua alma? A gente acabou de ler, a gente leu aqui vários versículos já. O que vai trazer refrigério para a tua alma é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai trazer o refrigério para a tua alma. Você precisa se achegar a Deus urgentemente, tá? Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ok? Vamos resistir. O Frank colocou aqui: o que mantém a santidade é o relacionamento diário e constante com Deus, renunciando, jejuando e orando. É isso mesmo, meu irmão. Né? É aquilo que a gente já vem falando. É jejum, é BJA, BJO, Bíblia, jejum e oração. Eu preciso ter esse relacionamento com Deus. E como eu me relaciono com o Senhor? Como você se relaciona aí com as pessoas que são da sua família? Como que você se relaciona com seus filhos? Como que você se relaciona com seus pais? Dialogando, você dialoga com eles. Você tem uma comunicação constante, diária com eles, ok? Então, relacionamento com Deus é isso. Eu preciso me achegar ao Senhor. Próxima pergunta fala assim: o que posso fazer para me prevenir das tentações? Né? O que eu posso fazer? É receita de bolo, gente. Deus ensina tudo para nós, tá? Tá aqui na Bíblia, tudo palavra, né? Nada inventado aqui. Mateus 26, 41. Se você acredita na palavra de Deus, você leia comigo aqui, lá em Mateus, tá? É Fabiana que está falando. Não, é palavra, é Bíblia, está aqui escrito. Eu creio na Bíblia, você crê? Tá? Então, é para aquele que crê, tá, gente? Quem crê, é isso aí, a palavra do Senhor. Mateus 26, 41. Vamos ler lá. Mateus 26, 41. O que eu preciso fazer para vencer a tentação? O que eu preciso fazer para não deixar que o inimigo venha me cutucar
e me cutucar nos meus pontos fracos, tá? Porque todos nós temos pontos fracos, ok, galera? Todos nós. Mateus 26, 41 fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Gente, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, viu? É fraco, porque nós somos pecadores, pessoal. Nós somos pecadores, meros pecadores. Mas Deus nos ensina como vencer isso. Deus nos ensina como crescer. Deus nos ensina como a gente vai ser moldado. Deus nos ensina como agradar o coração dele. Como que eu vou agradar o coração do Senhor? Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu preciso falar mais alguma coisa? Nós precisamos estar atentos. Atentos, né? A tudo que o inimigo tem jogado sobre nossas vidas. Então, estejamos atentos, vigiando e orando para que a gente não venha entrar em tentação. Né? Nosso espírito ele está pronto, mas a carne ela é fraca. Tá? Então, a gente precisa vencer isso muitas vezes. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil para ninguém. Mas a palavra do Senhor é que nos mantém de pé. Por isso a importância da palavra, por isso que eu estou sendo enfática desde o início da nossa aula. Palavra, 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 jejum, oração, conhecer mais a Deus. Eu preciso conhecer, tá? A gente já conhece esse versículo, já ouvimos muitas vezes aquele versículo que diz que o meu povo ele erra por falta de entendimento. Então, às vezes, pela falta do entendimento, a gente acaba errando muito. Mas se a gente entende, e se a gente busca o conhecimento, se a gente começa a conhecer o Senhor, o que acontece? Automaticamente, certo? Eu vou sendo moldada pelo Senhor, eu vou agradando o coração de Deus e vou driblando todas as tentações. Eu vou resistindo ao diabo, ele vai fugindo de mim todos os momentos da nossa vida. Ele não vai chegar em mim, ele está ao meu derredor, tá? Buscando quem possa tragar. Ele está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Mas se eu estiver firme em Cristo, ele não vai entrar, ele não vai bagunçar com a minha vida, tá bom? Então, ele está ao nosso derredor. Mas eu resisto e ele foge. Por quê? Porque eu estou vigiando e estou orando. Porque eu sei que o meu espírito está pronto, mas a minha carne é fraca, porque eu sou pecadora, assim como você, todos somos pecadores. Mas Deus é maravilhoso e tão bom, lindo, maravilhoso, que nos dá toda a receita e nos diz o que precisamos fazer para vencer isso, tá? Para sermos pessoas melhores a cada dia. Tiago 4,7. Vamos abrir lá em Tiago. Vou colocar aqui. Tiago 4, 7. Abra comigo lá em Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7. Vou ler aqui o que diz. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós, tá? Então, resista ao diabo e ele vai fugir de vós. Você tem resistido ao diabo? Você tem sentido que ele tem fugido de você? Ele tem te cutucado muito? Você tem se chateado muito? Você tem se entristecido? Como que tem sido a tua vida? Né? Como você tem levado a tua vida? Começa a pensar, a refletir. Hoje é domingo de Páscoa, né? É um domingo para a gente agradecer esse Deus maravilhoso, para exaltar o santo nome dele, mas ao mesmo tempo para a gente refletir sobre nós mesmos, né? Como nós temos levado a nossa vida? Será que a gente tem alimentado o nosso espírito de uma maneira satisfatória, né? De uma maneira que eu posso sorrir todos os dias, porque a palavra de Deus diz que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, né? Porque eu sei que o Senhor está comigo.
A sua vara e o seu cajado me consolam, né? E ele ainda diz que ele prepara uma mesa farta na presença dos meus inimigos. Então, Deus ele está comigo. Deus ele está com você. Deus ele está conosco todos os dias. Mas ele quer esse relacionamento, ele quer esse diálogo. Ele quer que a gente reflita, que nós olhemos para nós mesmos, né? Nesse dia, nessa semana, nesse mês, nessa quarentena que a gente está vivendo, nós precisamos nos examinar, entender e chegar à conclusão: que tipo de vida que eu estou levando? Eu estou satisfeito? Eu estou feliz? A palavra de Deus diz: a alegria do Senhor é a nossa força, não é? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, como que está sendo a nossa vida? A gente está alegre? A gente está se sentindo forte? Se você está alegre e está se sentindo forte, é porque a alegria do Senhor ela está presente na sua vida, meu irmão. Ela está presente. Mas se não está sentindo isso, opa, deixa eu alimentar quem? O meu espírito, tá? Vamos alimentar o espírito. Com quais armas eu posso contar para vencer o inimigo? Vamos abrir lá em Atos 3:6. Atos 3. Coloquei aqui para vocês. Atos, capítulo 3, versículo 6. Ai, meu Deus, coisa maravilhosa essa palavra de Deus. Gente, esse versículo é lindo. Atos, capítulo 3, versículo 6, fala assim: Então Pedro lhe disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Isso aqui foi um exemplo de cura, né, de um aleijado, de um dos milagres de Cristo. E Pedro, ele falou aqui, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho a palavra de Deus. Então, use essa arma, ok? Essa é a primeira arma. Claro, a gente já falou sobre isso aqui, já mencionou que a palavra de Deus é a nossa arma contra o inimigo. A gente não tem prata, não tem ouro muitas vezes, né? Às vezes você acha que você não vai ter uma palavra para dar para ninguém. Né? Você está conversando com a pessoa, aquela pessoa está passando um momento super difícil na vida dela, e você pensa assim, eu vou falar o que para essa pessoa? Você fala isso. Olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas eu tenho a palavra do Senhor. Sabe por quê, gente? Porque a palavra, ela traz um refrigério. A palavra, ela produz tanta fé. E a fé, lembra que a gente falou da perseverança? Que depois que ela produz a fé, gera perseverança. E quando gera perseverança, o que gera? Ação. Então, essa pessoa vai reagir. Então, por mais que ela esteja passando momentos difíceis na vida dela, por mais que ela esteja passando por tentações, ela vai reagir, vai causar uma reação. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder, né? Poder de transformar, de produzir fé, perseverança e ação. Você vai agir, você não vai ficar no mesmo lugar, você não vai ficar olhando a situação difícil e passar por aquilo, ficar ali olhando, chorando, murmurando. Não, vai te dar aquele ânimo e você vai agir. Então, a palavra de Deus, ela é tudo nas nossas vidas, tá? Efésios 6:17. Vamos ler o que diz Efésios 6:17. Ele colocou aqui, a palavra de Deus, ela é poder. É poder, gente. Né? Nós temos o poder nas mãos. Então, comece a usar esse poder. Comece a usar esse poder. Efésios 6:17. Abra comigo em Efésios 6:17. Vamos lá? Fala assim, ó. Eu, por mim, eu leria esse capítulo inteiro, gente, porque Efésios 6 é uma palavra maravilhosa e a partir do versículo 10 fala da armadura de Deus, então eu vou ler, tá? Eu vou ler aqui para você. A partir lá do versículo 10 a gente vai ler, tá? Vamos lá. Efésios 6, a partir do 10, fala assim: Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra as pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados e potestades, poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Versículo 13. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, oração, súplica, orando o tempo todo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você entendeu, gente? Tá aqui. Acho que eu não preciso dizer muita coisa, né? Tá aqui. A gente precisa ser revestido pela armadura do Senhor, tá? E essa armadura maravilhosa, a gente tem que colocar o quê? Só uma vez por semana? Um dia sim, um dia não? Uma vez no mês, uma vez no ano? Irmão, é todo dia. É todo dia, tá? É todo dia. Então, todo dia eu vou tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito. Qual é a minha espada? A palavra do Senhor é minha espada. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Eu preciso disso, né? Aqui ele fala que eu preciso tomar toda a armadura de Deus para que eu possa resistir no dia mau. O dia mau, ele vem para todos. Todos, 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 tá? Mas eu sou de Cristo, eu conheço a Deus, estou vivendo uma vida maravilhosa. Querido, o dia mau, ele vem para todos nós. Não temos como fugir disso. Mas a diferença é que Deus vai estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Seja no dia bom, no dia ruim, seja na saúde, na doença, né? Seja na alegria, na tristeza. Deus, ele estará conosco todos os dias de nossas vidas. Mas ele fala que nós precisamos colocar essa armadura. Eu preciso me revestir todos os dias. A minha luta não é contra as pessoas. A minha luta é uma luta espiritual, tá? A minha luta é contra o mal, é contra a maldade, é contra as coisas ruins que acontecem, é contra o inimigo, tá? E aqui fala, não é carne, não é sangue que a gente tem que lutar, não é isso. São principados, são potestades. É aquilo que está no espiritual, no âmbito espiritual. Deus, ele está comigo. Deus está com você, Deus está conosco, ele pede que nós sejamos revestidos pela armadura dele. Nós precisamos revestir, né? Nós precisamos ler Efésios 6 todos os dias. Então, se você tem dúvida aí, todo dia quando você acordar, você fala assim, primeiramente você agradece a ele, conversa um pouquinho com Deus, né, e fala, Deus, eu te agradeço por mais um dia, te agradeço por mais um dia de vida, por tudo isso que o Senhor tem me proporcionado. Agradeça, seja grato. Vamos ser gratos acima de tudo, ok? A gratidão, ela gera bênção em nossas vidas. E aí você pega Efésios 6 e começa a ler todos os dias na tua casa. Pai José, Paz Mônica, Deus abençoe. Comece a ler Efésios 6 todos os dias na sua casa. Você acordou, você agradeceu, você falou com Deus, você orou, você vai ler palavra antes de sair de casa, antes de ir para o seu trabalho. Se você quer vencer tentação, você precisa ser revestido. Nós acabamos de ler aqui que a palavra de Deus é a nossa arma. A palavra do Senhor é a nossa arma. Tá? E nós lemos aqui que a nossa luta não é contra
né? A carne não é contra o sangue, não é contra as pessoas, é no âmbito espiritual, é contra principados e potestades. Como que eu derroto, né, os principados e potestades? Através da palavra do Senhor, estando revestido. Tá? Lembra que a gente leu no início da aula? O diabo ele está buscando, ele está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Tá? Ele está tentando jogar aqueles dardos inflamados na sua vida. Mas como que esse dardo vai chegar? Vai chegar se existir uma brecha, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Tá? Então eu preciso estar revestida. Eu preciso estar sempre revestida dessa armadura do Senhor. Eu vou ler mais uma vez, a gente já está encerrando a nossa aula. E eu vou ler mais uma vez aqui a partir do versículo 13. Efésios 6, o 13 fala: Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo couraça da justiça, e para os seus pés, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente, que escudo, gente? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o quê? O capacete da salvação, cubra a sua cabeça. E a espada do Espírito, que é a espada de Deus, é o ataque. Você vai atacar com o quê? Com a espada de Deus. E que espada é essa? É a palavra. A palavra do Senhor é a nossa espada. Tá? Então, precisamos estar prontos como soldados para a batalha. Como um grande obreiro do Senhor, como as pessoas que vão levar o evangelho, que vão levar as boas novas, propagadores do evangelho, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Né? Então, que nós possamos ser esse tipo de pessoa, que nós possamos ser esse tipo de cristão, que nós possamos ser simplesmente cristãos, que ser cristãos somos pequenos cristos. E os pequenos cristos, o que eles fazem? Né? O que os cristãos fazem? A gente segue as pisaduras de quem? A gente segue as pisaduras de Cristo. A gente busca a estatura de quem? A gente busca a estatura de Cristo. Então, é como se você dissesse: eu quero ser como Ele. Eu quero agir como Ele. Eu quero pensar como Ele. E muitas vezes você vai sofrer também. Vai vir a tribulação, como nós já lemos aqui. O dia mau ele vem para todos, a tribulação vem para todos. Só que a palavra de Deus nos ensina como resistir, a palavra de Deus nos ensina como nos revestir e a palavra de Deus nos ensina como atacar. Então, você já sabe, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Me revestir de toda a armadura do Senhor. Estar com a minha espada embanhada, preparada. Para quê? Para atacar, que é a palavra de Deus. Como Jesus derrotou Satanás no deserto, lá em Mateus 4, depois você pode conferir na sua casa. Foi através do quê? Foi através da palavra. Então, a palavra, meus irmãos, né, é a chave de tudo. Então, hoje, você vai sair dessa aula aqui sabendo o que Deus pode fazer na sua vida, se você manejar bem a palavra, se você manter esse relacionamento com Ele, se você ser amigo dele, se você falar com Ele, né? Quer orar, você orar, jejuar. A gente falou aqui de BJO, né? Bíblia, jejum e oração, tá? É disso que a gente precisa. Então, vamos nos manter firmes. Os dias, eu não vou dizer para vocês que os dias são péssimos. Não, os dias são maus. Nós estamos passando um momento difícil, uma fase complicada. Mas é uma fase insuportável? Não, meu irmão. É uma fase que você pode suportar. Você tem aí toda a receita aí de bolo. Você já sabe o que Deus quer para a sua vida. Você já sabe aquilo que Deus tem para você. Você já ouviu as instruções do Pai. O que o Pai quer de nós? Né? Nós vamos encarar isso de que forma? Da melhor forma possível. Revestidos, espada embanhada, resistindo ao diabo, passando pelo dia mau. Né? Sabe aquele louvor que fala, vou passando pela prova, dando glória a Deus. É difícil às vezes? É muito difícil.
Mas é impossível? Não, porque nós lemos aqui que tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece é o Senhor. E nós lemos aqui que a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Então essa alegria, ela tem que estar enraizada em nós. E é essa alegria que vai fazer a gente passar por todos os momentos de nossas vidas, tá? Principalmente no dia mau, principalmente os momentos ruins, tá bom? Então, essa live de hoje eu queria deixar aí para vocês meditarem nessa palavra. A gente falou bastante hoje de como ter a vitória sobre o pecado e saber que a vitória sobre o nosso pecado está garantida, né? E a gente leu aqui quais são as armas, por que, que a gente é tentado, quais são as armas que Deus nos dá. Então, acima de tudo, a mensagem que eu deixo nessa manhã para todos é que a gente possa estar firmes, que nós possamos manter essa firmeza, sempre lendo a palavra do Senhor, sempre orando, sempre jejuando, ouvindo louvores, glorificando o Senhor, exaltando o nome dele. Tá bom, gente? Então, essa é a palavra de hoje que eu queria deixar para vocês, esse estudo, e que Deus abençoe o dia de vocês, sabendo, né, que hoje, domingo de Páscoa, é uma pena que a nossa live é só de 1 hora, né? Para quem fala muito, 1 hora é pouco, né? Hoje é domingo de Páscoa. Ele morreu por mim, morreu por você, morreu por todos nós. Ressuscitou ao terceiro dia e nós servimos esse Deus vivo, esse Deus maravilhoso, esse Deus digno, esse Deus único. Beijo, beijo, pastora, paz do Senhor. Esse Deus único. Gente, tem coisa melhor do que servir ao Senhor? Então vamos sair fortalecidos desse estudo hoje? Vamos sair com força total, com a nossa espada aqui embanhada? Vamos sair revestido? Vamos todo dia ler Efésios 6? Vamos buscar esse capacete da salvação, sabe? Vamos colocar esse escudo da fé, porque o inimigo ele está ao nosso derredor buscando quem possa tragar. Olha os dardos inflamados, né? Olha os dardos. Mas o escudo da fé, essa fé maravilhosa que só vai crescendo, 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 através do quê? Da palavra de Deus, através de Bíblia, através de jejum, de oração, relacionamento diário com o Senhor, ser melhor amigo do Senhor, exaltando o nome dele, glorificando, não dando espaço para a carne. A gente leu aqui hoje. É carne ou espírito? Quem que eu estou alimentando? Mano, vamos alimentar o espírito, tá bom? Vamos alimentar o nosso espírito. E hoje, nesse domingo de Páscoa, vamos agradecer ao Senhor e dizer quanto Ele é maravilhoso, agradecer por tudo que Ele tem feito na nossa vida, orar pelos nossos familiares, tá? E guardar essa palavra no nosso coração. Então, hoje você sai daqui sabendo que a sua vitória sobre o pecado é garantida. Você tem todas as armas aí, você vai usar todas essas armas em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor? Senhor Deus maravilhoso, Deus de graça, Deus de paz. Deus, tu és digno, tu és santo, tu és maravilhoso. Pai, eu te agradeço, Deus. Te agradeço por esse estudo, por cada versículo que nós lemos aqui. Pai querido, eu te agradeço porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor, Pai, tem nos auxiliado. O Senhor, Pai, tem nos surpreendido. O Senhor tem nos dado sabedoria. Toma nossos familiares. Toma este domingo nas tuas mãos. Toma, Pai querido, a palavra da noite, às 18 horas, Pai querido, nossa próxima live. Deus abençoa, Pai, esse culto. Deus amado, que possamos estar com nossos corações quebrantados e contritos, Deus, diante de Ti. Eu te louvo e eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. E eu agradeço. Um beijo no coração de vocês e obrigado por participar dessa live, desse estudo maravilhoso e que Deus abençoe o seu dia. Seja forte e corajoso. A alegria já está no nosso coração e essa alegria ela vem do Senhor. Amém? Um beijo, gente. Paz do Senhor a todos.